A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você, para nós, para o mundo, é a palavra de Deus. E assim o YouTube distribua para todas as pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe. Hoje é dia 12 de novembro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou. O ano está terminando, meus queridos e amados irmãos, mas eu vos convido para voltar-se para a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que cuida. Nós vamos falar sobre quando Deus chama o homem para cuidar do seu povo, como fez com Davi. Salmo 68, versículos 66 a 72, eu vou estar lendo, nós vamos estar meditando para a glória do nome do Senhor Jesus. Diz essa palavra: fez recuar a golpes os seus adversários, ele os consumiu, combinou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu, entendeu? O seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e as suas crias para ser pastor de Jacó e seu povo, e de Israel a sua herança. E ele os apacentou consoante e a integridade do seu coração, e os dirigiu com mão precavidas. Querido Deus e bondoso Pai, esta é a tua palavra, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo coloca a palavra no meu coração e nos meus lábios, para transmitir para a igreja, para a sociedade, para o mundo, a palavra de Deus que liberta. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, nesta manhã de quarta-feira, dia 12 de novembro, estarei falando: fez recuar a golpe os seus adversários. Quantos irmãos e quantas irmãs que olha para a dificuldade, para as perseguições, e recua, tranca-se numa redoma. Será que Deus te chamou? Será que Deus nos chamou para uma batalha ou para sentarmos e ouvirmos, aleluia, contendermos, escondermos e fazer politicagem? Ele nos chamou para uma batalha. Ele fez recuar a golpe os seus adversários. Ele combinou perpétuo desprezo. Os seus adversários, os adversários da igreja, os adversários do pastor que Deus chamou. Veja bem, aquele homem que Deus chamou não é Saul. Se você é Saul e começou com pompa e acha que você é alguma coisa, Deus já te rejeitou e você está entregue nas mãos dos seus adversários. Porque aquele que Deus chama, ele escolhe a dedo. Ele não busca na família, não busca na hierarquia, ele busca segundo o coração dele. E o coração de Deus não se engana. Aí pode se levantar o mundo, todos contra ele, porque Deus faz recuar a golpe os seus adversários.
Eles combinou perpétuo desprezo todos aqueles que se levantaram contra Davi, começando pelo rei Saul, seus irmãos filisteus e toda sorte de reinos que se levantou. Deus fez o recuar a golpe. Além disso, meus amados irmãos, rejeitou a tenda de José, tão pregado, homem que Deus escolheu para salvar a nação. Mas José não estava. A tenda de José não tinha mais a santidade. A tenda de José não tinha mais a perseverança e o temor de Deus como tinha José. Deus olhou para essa tenda e rejeitou. Pastor, como está a sua casa? Como está a sua tenda para você colocar a sua linhagem diante da obra de Deus que não é sua? A igreja não é uma empresa. A igreja não é a fábrica. A igreja é um povo de Deus comprado pelo sangue de Jesus Cristo. O dono da igreja é Jesus Cristo. E para apacentar a igreja é aquele que Deus escolhe. Está entendendo? Veja que ele rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Irmão, José também não elegeu, porque Deus não se agradou com as atitudes da tenda de José e da tenda de a tribo de Efraim. O porquê? Pergunte para Deus. Está entendendo? Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Escolheu a tribo de Judá, um dos filhos de Jacó, da onde não teria. Judá não era o primogênito perdeu a primogenitura, ficou para José. Também Deus rejeitou a tribo de José. Teria que ser então Efraim? Quem sabe? Deus também rejeitou. Ele chamou, escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Deus olha para dentro do coração. Quero que você, meu irmão pastor, presbítero, bispo, apóstolos, que medite na palavra de Deus. Porque a igreja é de Deus, comprado pelo sangue do Filho de Deus, para voltar para o lugar da onde saiu Adão, para ser apacentado por um homem de Deus que rejeite os seus privilégios, seus desejos, a sua posição para fazer a obra de Deus. Está olhando para a igreja, o monte Sião, aonde Deus o amava. Ali ele fez, aleluia, como os céus e a terra que ele firmou para sempre. E construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Ali, no monte Sião, ele escolheu antes de Judá. O monte Sião, veja bem, o santuário durável como o céu, foi firmado ali no monte Sião.
Santuário durável como o céu e firme como a terra, que fundou para sempre. Deus não fundou a terra para ser acabada. Ele fundou para sempre o santuário firmado, levantado no Monte Sião, que ele amava, cuidado, governado agora por Davi, que é da tribo, aleluia, e Judá tem um estádio, santuário durável, como os céus, e firme como a terra, que fundou para sempre. Para isso, meus amados e queridos irmãos e irmãs, precisa ter um pastor escolhido por Deus, porque a tribo de José foi rejeitada. A de Efraim também foi rejeitada. Deus achou um homem segundo o seu coração, da tribo de Judá. E ali no Monte Sião, ele levantou o seu altar, firme como os céus. Ninguém pode derrubar. Aleluia. Durável como o céu, firme como a terra, fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e tomou dos redis das ovelhas. Versículo 70 disse: também tomou a Davi o seu servo, tomou dos redis das ovelhas. Veja bem, José seria a tribo. Foi rejeitado. Por que não a Levi, a tribo de Efraim? Por quê? Deus não quis. Porque, sabe por quê? Porque na casa aonde está montado esse altar, ele encontrou um homem segundo o seu coração na tribo de Judá. E na casa que ele encontrou esse homem, tinha 7 irmãos. Eram 7 irmãos. Esse era o menor, era o mais incapaz aos olhos da sociedade. Quem sabe tem que ser o mais velho, primogênito, a tribo de José. Mas Deus o rejeitou da tribo de José. Como iria aprovar o filho mais velho de Jessé? Então ele deve ser o segundo. Apresenta, mas Deus tinha rejeitado a tribo de Efraim. Como pode ele achar, receber o segundo filho? Veja que Judá não é o terceiro, por isso passou os outros filhos todos. Todas as tribos foram apresentadas, mas as 2 primeiras tribos que tinham direito, Deus a rejeitou, até chegar a Judá, a tribo de Judá. Entendeu? Se nós parar para ver, Judá está mais ou menos no 5º lugar.
Entendeu? Agora, você entendeu por quê Deus tinha rejeitado a tribo de José, tinha rejeitado a tribo de Efraim, por isso não aceitou os 2 filhos de Jessé. Mandou passar os outros que representavam as tribos que não foram nem iluminadas, até chegar em Davi, representado pela tribo de Judá. Também escolheu a Davi seu servo. Jesus Cristo não escolhe Senhor. Jesus Cristo não escolhe grande. Jesus Cristo não escolhe sábio. Jesus Cristo não escolhe preparado. Jesus Cristo escolhe os incapazes, porque é Ele quem prepara do jeito dele. O homem pode se formar em várias faculdades, pode falar vários idiomas, mas para fazer a obra de Deus não serve, é rejeitado. Tem que ser chamado por Jesus, como chamou o pescador chamado Pedro, ou Simão. Não importa que ele não tenha leitura, não importa que ele é um pescador, não é formado. Importa que ele é o menor, ele é o servo. Ele será formado segundo o desígnio do Espírito Santo para fazer a obra. E o tomou dos redis das ovelhas. Ele apacentava ovelhas. Só para o povo de Israel tinha algum valor. Para as nações egípcias e os demais, era até abominável os pastores de ovelha. É de trás desse rebanho que Deus o chamou o seu servo e levantou contra os reinos que o perseguia e lançou fora a espada. E colocou ele como rei e pastor do povo de Jacó e da nação de Israel, propriedade de Deus. Quem poderá dizer por que Deus entregou a nação nas mãos de um menino? Quem pode dizer por que Deus entregou a nação nas mãos de um homem que não era guerreiro? Tinha vários guerreiros, mas Deus tinha uma obra da nação de Israel, do trono de Davi. Nasceria o Salvador da humanidade. O reino de Davi permanece eternamente. Porque Cristo Jesus veio da tribo de Davi, a descendência. Às vezes, amados irmãos, as pessoas pregam e não compreendem que a palavra de Deus não está falando contra as ovelhas. Está falando contra os senhores, os grandes, os formados, os doutores, o dono de uma placa. A igreja de Cristo Jesus não tem uma placa, não tem um dono. A igreja de Jesus Cristo tem servo. Tomou o servo dele e toma ele, um pobre, ele trabalha de dia para comer de noite. É desse lugar que Deus o chama
coloca na frente do trabalho, não importa o tamanho. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus Cristo, ali ele estaria. Como está o meu coração? Como está o seu coração, meu irmão e minha irmã? Você está preparado para assumir uma obra tão grande desse tamanho? Aonde tem Jesus Cristo e o Espírito Santo, é uma obra imensa, onde a cura divina ressuscita os mortos, dá vista ao cego, levanta os paralíticos, o mundo fala. É uma obra gigantesca que o mundo inteiro não pode compreender. Aonde tem Jesus Cristo, não importa o exército que vem de frente ou por detrás, não importa as armas, os canhões, as metralhadoras, as bombas atômicas, nada disso pode aniquilar aquele que Deus o chamou. Veja que os reis eram grandes lutadores, tinha grandes exércitos. Não foi Davi com a sua força. Fez recuar a golpe os seus adversários. Eles combinou perpétuo desprezo. Eu vejo a igreja hoje temendo diante de qualquer fofoca, de qualquer político, entregando o altar santo aonde teve Moisés, onde teve Jesus, Pedro, Paulo, João, para qualquer mentiroso. O Senhor for chamado, pastores, o Senhor for chamado por Deus, ou foram preparados pelos seus pais, que fizeram o registro da igreja com os deles, para vocês serem sucessores, estão em pecado. Porque se for de Deus, Deus vai buscar uma pessoa, não importa o país, nem o lugar, ainda que seja indulto, Deus vai buscar, vai trazer, vai capacitar, vai pôr as mãos e a obra vai crescer em vida, em santidade, em comunhão, em qualidade. Deixa de meninice. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel sua herança. Ele tirou a Davi do cuidado das ovelhas e suas crias. Ele tinha de cuidar das ovelhas, das crias das ovelhas. Mas Deus o tirou, deixou as ovelhas sem aquele grande pastor. Deus tirou das ovelhas, das suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. O pastor não é só para pregar. Veja bem, o rei dominava. Quando diz, vai entrar um político na nação, Deus está colocando no lugar. É mentira. Se Deus estivesse colocando, não entraria um corrupto. Não entraria um homem
que tem manchas, entraria um homem íntegro, que enfrentaria, como Davi, no início do seu reinado, oposições até dos seus generais, que era mais forte do que ele na época, até ele certificar-se, ganhar terreno. Você está entendendo? Deus não chama o corrupto para guardar o povo dele. A Bíblia é bem clara, cada povo tem o governo que merece. Se o governo que está em curso não for bom, a nação mereceu esse governo. O governo que saiu não fez a vontade de Deus, não foi bom, o povo mereceu aquele governo. A igreja tem a obrigação de orar pelos seus governantes. Orar é orar no seu lugar de trabalho, na sua igreja, no seu deitar, no seu levantar. Não é estar comendo ou bebendo com o político, não. A Bíblia diz orar pelos vossos, as autoridades constituídas. Então eu não vou constituir governos, mas aqueles que forem constituídos, eu tenho obrigação dada por Deus para orar por eles. Sem contenda, sem discussão. Eu sou do A ou sou do B. Você está falando mal da vida dos outros. E a Bíblia é bem clara. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará na cabeça dele como que brasas. Como assim eu estou falando mal do homem, então eu estou pecando. Quem fala mal do seu semelhante está pecando. Quem fala mal da lei não é obediente à lei, entendeu? É juiz da lei. E de Israel, sua herança, e ele os apacentou consoante a integridade do seu coração. E os dirigiu com mãos precavidas. Não quer dizer que Davi não teve precalço no meio do seu ministério, da sua chamada até seu momento de ser recolhido. Sim, ele é homem e como homem ele falhou. Mas ele apacentou consoante a integridade no seu coração. Um coração íntegro, meus amados irmãos, não é um coração que diz: eu não peco, eu não roubo, eu não minto, não adultero, eu sou dizimista, eu sou tudo. Esse coração não é íntegro, esse coração é o coração que julga aqueles que pecam. Um coração íntegro é aquele pastor que apacenta a igreja, reconhecendo as suas fraquezas. E com a sua condição, olha, apacentou consoante a integridade. Tem que ter integridade do meu coração. Eu dirigiu com mãos precavidas, não é com mãos fortes, com poder, não, com mãos precavidas. Como o irmão errou hoje, amanhã é meu dia. Como eu quero o perdão, devo perdoar. Como eu preciso de ajuda, devo ajudar. Como eu sou
capaz de pecar, devo reconhecer que o irmão e a irmã também é capaz de pecar. Se eu sou carente da misericórdia de Deus, tenho que ter misericórdia daqueles que têm carência de misericórdia. Apacentar o povo de Deus é muito mais do que dar ordem, é muito mais do que colocar um peso nas costas. Ser apacentado por um homem de Deus, meus amados e queridos irmãos, é muito mais do que ser ovelha de um rebanho, do que ser ovelha de um pastor. Ser apacentado por um homem de Deus é ter um irmão e uma irmã, um amigo, como pastor da igreja. Ter o servo do Senhor, porque você pertence ao Senhor. Esta palavra foi me dada quando orava nesta manhã. E agora, meus queridos, estarei orando porque tem muitas pessoas enfermas, atribuladas, muitas pessoas depressivas, e Deus está preparando a libertação. Querido Deus e bondoso Pai, visita o coração desse irmão e dessa irmã, meu Pai, que está depressivo. Visita esse coração, Pai querido, daquele irmão, dessa irmã que está canceroso, está lunático, está idético, paralítico, cego. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita as vistas, visita o sangue, os nervos, os ossos, o coração, os rins, os nervos. Toda enfermidade eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de engano repreende em nome de Jesus. A depressão sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo, da mente, do coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a igreja, abençoa os pastores, abençoa a sociedade, abençoa essa nação. Todo aquele que crê será curado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe essa nação, que Deus abençoe o presidente, que Deus abençoe os governadores, deputados federais, estaduais, senados, juízes, prefeitos e vereadores. Que Deus abençoe a cidade, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a família na face da terra. Deus abençoe a minha família, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.